Já são aqueles velhinhos da Itaúsa, como eu costumo falar, né, que os caras já têm, porra, experiência de mercado de 40, 50, 60 anos. São famílias tradicionais que provavelmente na casa deles se falava de negócio. Mesmo eles erram alguns investimentos. E Daniel, tem uma empresa que ela era chacota entre os acionistas aí. Verdade. Até o Barsi falou que não gosta dela porque ela faz algumas investidas em chinelinho. Ela fez algumas investidas em chinelinho. Mas esse investimento aí eu concordo com o Tarso. Foi um Você também não investimento gostou, não? bem mal feito. Ele ficou puto da vida, o Barsi, Esse né? investimento eu concordo. E eu achei engraçado esse vídeo ele falando, né? A gente tá falando de Itaúsa, gente. Ele ficou puto da vida que Itaúsa fez uma investida em Alpargatas lá. Não Ele foi um falou. investimento, foram dois. Foram dois Porque investimentos? ela ainda participou do follow-on. Ela participou do Bolão. Ainda botou mais 700 milhões depois. Aí o Barça ficou puto da vida, né? Falou lá e o Barça tirou e não investe, né? Mas divide muito opiniões, né, Daniel? Porque a Itaúsa começou a pagar 2, 3 centavos ali, o pessoal ficou puto da vida, né? Itaúsa já era e tal. Mas eu vejo que Itaúsa também faz bonificação e tal. A Itaúsa não tem um histórico de rasgar o dinheiro, né? Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas Itaúsa... Itaúsa eu não vejo o histórico da Itaúsa rasgar dinheiro assim, sair gastando à toa. Tem algumas investidas também que eu particularmente também eu não investiria, não invisto em Alpargatas, né? Mas o que você vê de Itaúsa aí? Agora ela deu um tapa na cara do pessoal, Daniel? O tapa na cara do pessoal que o Luan tá falando é que ela anunciou dividendo de 30 centavos. E, na verdade, distribuindo tudo que estava faltando, vai entrar 56 centavos na conta de nós acionistas, né? E eu me incluo aí porque, enfim, hoje Itaúsa é a posição mais longeva da minha carteira pessoal. Já tô com ela há mais de 10 anos, mais de 12 anos. E é bom a gente ver isso, tipo, preço ajustado ali em dados momentos está ali em 2, 3 reais, ganhar 56 centavos é bastante coisa. Mas o que que acontece? Eu acho que é até bom a gente falar sobre isso, né? Talvez tenham pessoas que estejam nos assistindo que se cobrem muito de acertar todos os investimentos, né? Às vezes você tem algumas pessoas que estão aí ouvindo e falam assim, elas ficam chateadas. Ah, eu investi na empresa tal e não deu certo. E aí elas olham sempre o copo meio vazio, né? Elas sempre olham aquilo que ela errou e não aquilo que ela acertou. Então você vê que mesmo os investidores de Itaúsa, que têm toda a tecnologia a favor, que já são aqueles velhinhos da Itaúsa, como eu costumo falar, né? Que os caras já têm, porra, experiência de mercado de 40, 50, 60 anos. São famílias tradicionais que provavelmente na casa deles se falava de negócio. Mesmo eles erram alguns investimentos. E você fica aí se cobrando porque aquela ação que você comprou em 6 meses, em 1 ano, caiu. Então é natural isso. Na hora que você investe em renda variável, ela varia. E eu sempre falo isso, sabe o que, Luan? Eu falo que você comprar ações, na verdade, é você comprar uma incerteza. Na hora que você investe na poupança, você compra uma certeza. Você sabe Verdade. que aquele dinheiro vai Vai render subir. tanto ali, né? Na hora que você compra um Tesouro Selic, você sabe que aquele dinheiro vai render tanto. Você sabe, você tem aquela certeza. Agora, quando você já passa para fundos, para uma renda fixa IPCA mais de longo prazo, quando você pega um fundo imobiliário e depois quando você passa para ações, em última instância, até quando você passa para uma cripto, você vai aumentando o teu nível de incerteza. Então, você tem que aceitar que se você tem incerteza, nem sempre a culpa é tua de ter dado errado. Né? Às vezes o mercado realmente mudou, você fez a melhor análise com os dados que tinham naquele momento, mas, cara, o mercado mudou, a concorrência mudou, a empresa estava com um bom projeto, mas o concorrente foi melhor, as pessoas já não estão demandando mais aquele produto, a gestão não foi tão eficiente como você imaginava, ou mesmo, sei lá, o país que ela investiu foi pro buraco. Às vezes acontece também, não é culpa de ninguém, nem tua, nem da empresa, foi culpa do todo, que é o que aconteceu ali na pandemia. Então tem vezes que a culpa não é tua, tá? Não se culpe, não se puna por causa disso. Aprenda que em alguns momentos você vai errar, né? Tirando lá o time do Jorge Jesus, todos os outros perdem também, não é isso? O de lá tá ganhando 22 jogos seguidos.
lá da Arábia. Mas falando de Itaúsa, o que eu gosto muito da Itaúsa? O meu racional de investimento é muito parecido com o dos velhinhos da Itaúsa. Então é uma ação que não falta em praticamente nenhuma das minhas carteiras recomendadas. É claro que, por exemplo, na carteira de small caps não cabe porque ela não é small cap, mas Sim. nas carteiras que eu tenho recomendado, Itaúsa ela sempre está lá dentro. Por quê? Porque os caras eles investem em empresas que vão trazer retorno na forma de dividendos. E se você olhar em última instância, é até meio parecido com o que o Buffett fez ali no início. Hoje em dia ele até investe em outras coisas, mas é muito parecido. Né? O cara investia numa seguradora. Cara, a seguradora talvez seja o negócio que mais gera caixa. Porque você recebe o prêmio antes. Verdade. Você só paga se tiver um sinistro. Quer dizer, você só paga depois, você recebe Se antes. aconteceu. Então você tá sempre com caixa, você tá sempre com dinheiro. Olha que maravilha é isso para o cara que quer investir. Então, a Itaúsa, ela tem um banco. O banco é parecido. Banco no Brasil, com o spread bancário que existe, talvez seja a seguradora dos Estados Unidos. Então, você tem muito dinheiro aí entrando. E Itaúsa é o banco. O que ela é praticamente o banco? No 85, 90% do resultado é o banco. O que ela percebeu lá atrás em 2017, 2018? Que os ROIs, né, os retornos sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido dos bancos, eles vinham caindo. Se você olhar lá quando eu comecei na bolsa, um retorno normal de um banco era 30% ao ano. Hoje o Itaú tá com 20, o Bradesco tá com 9, porque ele tá no momento ruim. Mas na média ali, tá em torno de 15, um ABC, um Banrisul, um Bradesco, e um Itaú 18, mais ou menos. E se a taxa de juros do Brasil ao longo do tempo cair, e quando eu falo ao longo do tempo é daqui a 20 anos, se daqui a 20 anos o normal for uma taxa de juros de 5 com um juro real de 2, e a inflação de 3 que a gente tem, o retorno do capital investido do banco vai cair, vai ser igual um JP Morgan lá nos Estados Unidos, igual o Bank of America, vai ter um retorno de capital investido de 10, de 11, de 12. Então, eles perceberam isso. E eu sempre falo que o banco é uma atividade meio. O que é uma atividade meio? O banco é uma atividade que ela não produz nada. Ela financia a produção. Né? Então, uma atividade meio, ela não deveria remunerar o dono mais do que a atividade fim, do que a atividade que produz. Faz sentido. Então, em última instância, né, a empresa que produz o chinelinho lá, o Alpargatas, que produz Havaianas, ela deveria ter um retorno numa economia saudável maior do que o banco que só financia ela, que é uma atividade meio. Verdade. Né? A Apple ela tem que lucrar mais, a Tesla tem que lucrar mais do que o banco que financia ela. Né? A Louis Vuitton tem que lucrar mais do que o banco que financia ela. Não pode o banco, isso é uma anomalia do Brasil. Mas já que existe essa anomalia do Brasil, a gente ganha dinheiro com o banco. A gente aproveita. Mas os donos da Itaúsa, eles não têm um dever de investidor só. Que, cara, se o banco ficar ruim, eu vendo. Por quê? Porque a minha posição até é grandinha em Itaúsa, mas eu consigo, em alguns dias, vender minha posição de Itaúsa. O cara que é dono da Itaúsa, que tem, cara, sei lá, 40%, 50%, 30 e poucos por cento, ele não consegue pegar e ficar vendendo na bolsa. Ele tem que pensar como é que vai ser o futuro. E como é que vai ser o futuro? Imagina 2018, a gente teve lá, né, o melhor governo que o Brasil teve, que foi o do Temer. Mas eu não vou entrar na parte política. O melhor governo que o Brasil teve do Temer. Que ele fez ali algumas reformas importantes e ele criou ali o teto de gastos. E ele começou a reduzir o déficit brasileiro. E reduzindo o déficit brasileiro, o que aconteceu? A taxa de juros do Brasil despencou. Antes da pandemia, a gente estava ali com menos de 6,5%. Chegou a cair antes da pandemia ali para 6, para 5 e pouco. Isso seria o tradicional do Brasil. A gente tinha ali um título público IPCA mais 3. IPCA mais 2,8 eu cheguei a ver. Vendendo no Tesouro Direto. Então, eu não posso dizer que com os dados que os donos da Itaúsa tinham naquele momento,
o investimento em Alpargatas foi errado. Porque se o Brasil caminhasse e continuasse para aquilo e não entrasse na loucura que ele ficou agora, dessa maluquice, né, dessa polarização, o Brasil provavelmente caminharia num sentido muito bom, num sentido que a atividade meio, que era o banco, remuneraria menos do que a atividade fim. Então eles fizeram investimentos muito bons, alguns que trazem somente dinheiro e caixa, como uma NTS, por exemplo, né? Ou se não, a qual é a outra que gera ali caixa? Eu esqueci agora, depois eu lembro. Mas e também alguns que eram atividades fins, como a Copa Energia, como a Egeia, como a própria Alpargatas. É claro que alguns deram errado, né? Agora, olhando para frente, o resultado hoje do Itaú ainda é primordial. Eu acabei de falar que os bancos eles não vão distribuir, eles não vão precisar mais ter um aumento tão grande da carteira de crédito nesse momento. Então eles devem distribuir mais dinheiro. Para quem estuda Itaúsa como eu, que já estuda há 20 anos Itaúsa, sabe que todo o dinheiro de Itaúsa que ela recebe do Itaú, ela redistribui para os acionistas. Para falar a verdade, quando saiu 30 centavos, eu escrevi lá no grupo do Telegram dos assinantes assim, cara, veio abaixo das nossas expectativas. Você já sabia que ia Porque vir? eu tinha feito cálculo e na minha visão dava 38. E com alguma ineficiência tributária daria 34. Não daria 30. Então, eu particularmente achei negativo. Mas é claro que é só o primeiro desses dividendos. E quando é que vai cair o dividendo? Isso aconteceu em 2018, 2019, que era um período que a taxa de juros já tinha caído tanto, o spread bancário tinha Sim. diminuído. O que o Itaú fez? Ao invés de ele pisar no acelerador, ele pisou no freio. Enquanto o Bradesco e o Santander pisaram no acelerador. Eles estão sentindo agora. Eu sei que o Itaú, na hora que a taxa de juros estiver lá embaixo, ele pisa no freio. E é mais ou menos isso que ele já está fazendo com a carteira de crédito deles. E aí, ele pisa no freio e começa a distribuir mais. E em dado momento vai ter que pisar no acelerador de novo, porque a economia vai crescer, vai ter demanda por crédito, vai ter menos, né, problema, e aí ele pisa no acelerador de novo, e aí o dividendo da Itaúsa vai cair de novo. Só que Itaúsa tem outros 2 triggers que são importantes. E quando eu falo gatilhos importantes, são gatilhos assim para 2027, 2028. Vocês não vão me ver falando nada para 2024. Vocês vão me ver falando. Quer dizer, as pimentinhas vocês vão ver para 2024, mas só isso. Porque o meu racional de investimento é lá na frente. Quais são? A IPO da Egeia e a IPO da Copa Energia. Aí pode ser uma mudança de patamar da Itaúsa? Bom, vai acabar entrando um caixa bastante grande, porque ela vai acabar vendendo essas participações e pelo menos um percentual. Normalmente no IPO você tem uma oferta primária e uma oferta secundária. Eu acredito que os donos vão acabar querendo botar algum dinheiro no bolso. Aí é uma ilação minha, pode ser que seja só uma oferta primária, e aí a gente pelo menos vai saber quanto elas valem a mercado, né? Porque Uma assim, Aegea e uma Copa Energia. E a Aegea está crescendo muito, Copa Energia está crescendo muito, a NTS está crescendo muito. E a Itaúsa agora está com um endividamento muitíssimo baixo, que ela já pagou. Problemas ali estão sendo, por enquanto, o Duratex, né? Agora mudou de nome, Dexco, e Alpargatas. Mas a Dexco é macroeconômico, não é problema de gestão da empresa. É realmente, construção civil precisa melhorar um pouquinho e vai melhorar agora. Mas Alpargatas, aí sim é problema de gestão. Fizeram investimentos muito ruins lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É claro que tem o macro também que está ruim, mas eu acredito que a gente vai ver aí uns 2 anos, pelo menos, de bons dividendos em Itaúsa. Itaúzinha, né? Você que tá do outro lado aí, você gosta de Itaúsa, comenta aqui. Mas vai continuar distribuindo os 2 centavos por trimestre também, porque isso tá lá já de reto. E é o que eu falo pra pessoa, né? É 2 centavos ali, mas na quantidade você comprando tudo. E ela se valorizou muito, né? Se você for Sim. pegar, pô, pouco tempo atrás ela bateu o quê? R$8, R$7 e hoje tá 11, né? Você quer ver? Minha primeira carteira recomendada foi de março de 2017. O valor ajustado da Itaúsa tá em 3,80 e pouco, eu acho. Então você vê, 7 anos reinvestindo os dinheiro em Itaúsa, você cresceu aí uns
150%, 160%. Eu duvido que tenha alguma renda fixa que pague isso. Não, com certeza não. Bovespa nem vou falar. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.